Aleluia, aleluia, em honra e louvor nós iremos cantar ao Senhor. Bom dia a todos, qualquer que seja o horário em que você está assistindo mais tarde, aqui no Google, no YouTube ou outros meios de comunicação. É bom estar aqui com vocês. Como mencionado, nós estamos vendo uma série de estudos chamado O que fazer com Deus, ou melhor, o que devemos fazer em relação a Deus. Temos feito uma lista, começamos até no ano passado essa série, tivemos um pequeno recesso para as férias, mas hoje nós queremos tratar do assunto, o que fazer com Deus, vamos servi-lo. Abra, por favor, a sua Bíblia no livro, no Antigo Testamento de 2 Crônicas. Vamos ler pedaços de 2 capítulos durante a vida do reino de Judá, quando assume o trono o rei Ezequias. Vamos colocar aqui primeiro uma observação necessária quanto à relação entre o Antigo Testamento e o Novo. Até escrevi um pequeno livro sobre as alianças de Deus para nos ajudar a entender essas diferenças e apreciar que hoje nós vivemos debaixo da aliança de Cristo. O Antigo Testamento tem muito princípio, muita verdade, muita aplicação para a nossa vida. Mas as práticas e o contexto do Antigo Testamento tinha a ver com a lei de Moisés. Vamos até ver isso na prática dentro desses capítulos de 2 Crônicas, capítulos 29 e 30. O Antigo Testamento não é a nossa aliança. Deus fez a aliança por meio de Moisés e o Antigo Testamento serve de matéria para a aliança que ele fez com o povo de Israel, os israelitas, os judeus. Deus não fez essa aliança com todas as pessoas. Então, quando se trata da lei em si, quando se trata do tipo de adoração no templo, os levitas, os sacerdotes, estas coisas não se aplicam a nós hoje em dia. Mas uma vez, se você tiver interesse em se aprofundar mais ainda nesse assunto, leia o meu livro As Alianças de Deus, para entender bem essa diferença. Mas isso não significa que nós não lemos e apreciamos e aplicamos os princípios do Antigo Testamento para a nossa vida. Tem muita lição. Romanos 15, por exemplo, vai dizer que tudo isso foi escrito para nossa edificação, para nosso encorajamento, para nosso treinamento. Em 2 Crônicas, capítulo 29, surge ao poder no reino de Judá o rei Ezequias. Ele é muito diferente do que os reis que vieram antes dele. O reino do norte, o reino de Israel, depois de Salomão, o reino de Israel tinha se dividido em 2 partes. O reino do norte acabou se chamando pelo nome de Israel e o reino do sul pelo nome de Judá, porque foi principalmente a tribo de Judá mesmo, e a capital lá em Jerusalém. Ezequias sobe ao trono em Judá. O reino do norte já foi para o exílio. Agora, nesse momento, Ezequias vai se mostrar ser um bom rei. Os reis antes dele eram reis ruins, porque eles promoveram a idolatria, a injustiça, a imoralidade, pecados típicos do povo de Israel desde o êxodo, desde o seu tempo no deserto. Eu vou ler e comentar aqui algumas coisas, então eu espero que você tenha a sua cópia, seu exemplar da Bíblia. Eu estou usando aqui a nova versão internacional, que eu acho uma boa versão, bem compreensível, mas também bastante fiel em termos de sua transmitir
as próprias palavras das línguas originais. Segundo Crônicas 29, versículo 1 diz assim: Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. A cidade era a capital de Judá. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. O autor de Crônicas tem um interesse especialmente no templo, e nós vamos ver aqui a restauração do serviço e da adoração do povo na área do templo. Ele volta para comparar a pessoa e a qualidade do reinado de Ezequias, ele vai voltar para o rei Davi, que era o segundo rei do reino de Israel, do Reino Unido. Era Saul, Davi, Salomão, e depois de Salomão subiu Roboão, e foi nesse momento que o reino se dividiu. Ele compara Ezequias a Davi. Havia 13 gerações, 13 reis entre Davi e Ezequias. O que o autor quer mostrar aqui é que Ezequias era um homem fiel a Deus e ele promovia a verdadeira adoração, como Davi e também o seu filho Salomão, ao construir o templo. Ezequias agora vai consagrar, ele vai purificar o templo e ele vai desencadear uma grande restauração da adoração de Deus. Então, para nós hoje que queremos viver vidas restauradas, que queremos servir a Deus, o mundo religioso se desviou tanto, mas tanto do plano original de Deus, que há necessidade até hoje em dia de uma restauração. E podemos até ler esses capítulos sobre Ezequias para aprender vários princípios de como restaurar hoje em dia a fé, a prática, a adoração e a missão dos cristãos. Obviamente, a nossa matéria-prima vai ser o Novo Testamento e não o Antigo, mas podemos ver vários princípios aqui para nós. Versículo 3 de 2 Crônicas, capítulo 29, o texto diz: no primeiro mês do primeiro ano do seu reinado, quer dizer, ele não demorou. Ele começou já logo depois de subir o trono. Ezequias reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou. O templo de Deus tinha sido abandonado. Não havia mais adoração no meio do povo. O povo tinha se esquecido do mandamento de Deus, de como fazer sacrifícios, de como adorar. O povo tinha ido para a idolatria, construindo seus próprios altares e fazendo o que cada um achava certo. Versículo 4. Ezequias convocou os sacerdotes e os levitas, reunindo-os na praça que fica no lado leste, e disse: escutem-me, levitas, consagrem-se agora e consagrem o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Retirem tudo o que é impuro do santuário. O título até do nosso programa, do nosso momento aqui na rádio, é Coração Consagrado. Mas o termo consagrado e consagração, essa ideia muitas vezes não é muito bem entendida. Um sinônimo é dedicação, servir bem,
Mas nesse versículo 4, nós temos um bom começo para explicar o que é consagrar-se ao Senhor. Lembra, o nosso assunto hoje é que nós devemos servir a Deus. O que fazer com Deus? Vamos servi-lo. Para se consagrar ao Senhor e para consagrar o templo do Senhor. Agora, hoje em dia, o que é o templo? É o povo de Deus, o próprio povo de Deus. Não é uma edificação física, não é uma hierarquia, não é uma denominação, é o próprio povo de Deus. No final do versículo 5, ele dá uma ideia do que significa a consagração. Ele diz assim: retirem tudo o que é impuro do santuário. Tirar as impurezas. A área do templo era uma área sagrada. Somente podia ficar coisas consagradas, coisas dedicadas ao serviço exclusivo do Senhor. Mas a área tinha se tornado um armazém. E somente podiam entrar dentro do templo próprio pessoas consagradas, preparadas, dedicadas ao serviço exclusivo de Deus. Para servir, a pessoa tinha que ser uma pessoa pura. No Antigo Testamento, isso até se aplicava ao próprio corpo da pessoa. A pessoa, o sacerdote, o levita, não podia ter nenhum defeito físico. Tudo isso era a sombra da realidade que nós temos hoje, tendo Jesus como nosso sumo sacerdote, e nós servindo com vidas consagradas ao Senhor. Agora, qualquer pessoa pode servir a Deus na sua igreja, na igreja do Senhor Jesus Cristo, não importa se tem defeito físico ou não. Mas a sombra estava apontando uma realidade espiritual. Nós temos que ter vidas, almas, espíritos puros, purificados. E purificados de dois sentidos. Purificados pelo sangue de Jesus, que nós encontramos pela primeira vez na imersão na água para recebermos o perdão dos pecados, e que nós encontramos no dia a dia como cristãos quando nós andamos na luz, porque 1 João capítulo 1, versículo 7, diz que se nós andarmos na luz como ele está na luz, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue do seu Filho Jesus nos purifica de todo pecado. Então, hoje nós precisamos andar na luz ou na iluminação, na direção de Deus. Tire tudo que é impuro do santuário. Ezequias continua aqui no versículo 6 de 2 Crônicas 29. Nossos pais foram infiéis. Fizeram o que o Senhor, o nosso Deus, reprova e o abandonaram. Desviaram o rosto do local de habitação do Senhor e deram-lhe as costas. O Senhor tinha determinado que a cidade de Jerusalém e o templo construído por Samuel seria o local onde habitaria o seu nome. É onde ele ia colocar a sua presença entre o povo de Israel. Mas o povo foi atrás de outros deuses. O povo queria cometer a idolatria. Então o povo fez o quê? Virou as costas para a presença de Deus no seu meio.
virou as costas para o local onde Deus tinha estabelecido a sua presença no meio do povo. Isso para conduzir a sua idolatria. Versículo 7. Também fecharam as portas do pórtico e apagaram as lâmpadas. Frase triste, não é? Não queimaram incenso, nem apresentaram holocausto no santuário para o Deus de Israel. Por isso, a ira do Senhor caiu sobre Judá e sobre Jerusalém, e ele fez deles objeto de espanto, horror e zombaria, conforme vocês podem ver com os seus próprios olhos. Por isso, versículo 9, os nossos pais caíram à espada, eles já tinham sofrido castigo pelos pagãos, e os nossos filhos, as nossas filhas e as nossas mulheres foram levados como prisioneiros. Agora veja aqui a intenção do rei Ezequias, versículo 19, versículo 10, isto é. Pretendo, pois, agora fazer uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que o fogo da sua ira se afaste de nós. Aqui há uma segunda chance. Aqui Ezequias está oferecendo ao povo um caminho para retornar à fidelidade na adoração de Deus. Então ele diz assim, em versículo 11, meus filhos, não sejam negligentes agora, pois o Senhor os escolheu para estarem diante dele e o servirem, para ministrarem perante ele e queimarem incenso. Lembra que Ezequias está falando aqui para os levitas, para os sacerdotes, que deveriam estar servindo no templo, mas não havia serviço. A porta estava fechada, o templo tinha sido abandonado. O povo não estava servindo mais a Deus, e nem aquelas pessoas especiais, escolhidas por Deus, estavam fazer o seu trabalho. Ezequias chama os sacerdotes e levitas a não serem negligentes. Eu e você, meu amigo, minha amiga, fomos chamados, fomos escolhidos por Deus para servi-lo. Alguém falou comigo ontem que não é nem da nossa congregação, nem é da nossa irmandade, mas a pessoa estava comentando assim, que quando acontece alguma coisa, o primeiro compromisso a ser abandonado, quando a vida começa a apertar, quando a agenda é muito cheia, quando são muitas atividades na vida, o primeiro compromisso a ser encostado, a ser abandonado, é o compromisso com Deus. Eu não posso ir na reunião porque eu comecei a estudar, comecei a trabalhar, eu comecei a fazer uma atividade, então eu tenho que deixar de lado a minha devoção diária, a minha leitura diária, as minhas orações foram encurtadas. Agora eu estou fazendo oração meio na correria. Quando a vida começa a ficar apertada e difícil, e quando nós estamos com muita coisa para fazer, o primeiro compromisso a ser deixado de lado, a ser abandonado, é o compromisso espiritual. O que diz Ezequias aqui para os sacerdotes e levitas serve muito bem para nós hoje.
Meus filhos, não sejam negligentes agora. Porque agora nós temos oportunidade de fazer a vontade de Deus. Agora se abriu uma porta de oportunidade. Agora nós temos a possibilidade hoje de agradar ao Senhor e retornar à verdadeira adoração, ao verdadeiro serviço. Nós vamos continuar sendo negligentes ou nós vamos voltar para Deus, para seu serviço, para a sua adoração? Eu gostaria de pular alguns versículos aqui nesse capítulo, durante a nossa leitura. No versículo 18, eles fizeram a consagração, a purificação, e depois eles foram falar com o rei Ezequias e lhe relataram: purificamos todo o templo do Senhor, o altar dos holocaustos e a mesa do pão consagrado, ambos com todos os seus utensílios. Preparamos e consagramos todos os utensílios que o rei Acais, em sua infidelidade, retirou durante o seu reinado. Eles estão em frente do altar do Senhor. Está tudo pronto agora. Eles levaram bastante dias para fazer todo esse trabalho. Demorou fazer essa limpeza, fazer essa purificação, catar as coisas que tinham sido levadas do templo, para que tudo pudesse estar pronto para voltar a adorar a Deus de forma verdadeira. Agora Ezequias vai reunir os líderes da cidade de Jerusalém, versículo 20. Cedo na manhã seguinte, o rei Ezequias reuniu os líderes da cidade e juntos subiram ao templo do Senhor, levando 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros e 7 bodes, como oferta pelo pecado em favor da realeza, do santuário e de Judá. E eles fizeram esses sacrifícios, como o Senhor tinha ordenado. Agora, versículo 25. Meu interesse é especialmente no capítulo 30. Talvez vamos ter que esperar até semana que vem para ver isso. Mas versículo 25 agora diz, segundo Crônicas, capítulo 29. O rei posicionou os levitas no templo do Senhor com símbolos, liras e harpas, segundo a prescrição de Davi, de Gade, vidente do rei, e do profeta Natã. Isto foi ordenado pelo Senhor por meio de seus profetas. Assim, os levitas ficaram em pé, preparados com os instrumentos de Davi, os sacerdotes, com as cornetas. Então Ezequias ordenou que sacrificassem o holocausto sobre o altar. Iniciado o sacrifício, começou também o canto em louvor ao Senhor, ao som das cornetas e dos instrumentos de Davi, rei de Israel. Toda a assembleia prostrou-se em adoração, enquanto os músicos cantavam e os corneteiros tocavam, até que terminou o holocausto, o sacrifício. O que nós estamos lendo aqui é um fato inédito que por muitos e muitos anos não tinha acontecido, a adoração no templo. Eles fizeram tudo de acordo com o mandamento de Deus, como eles tinham recebido por meio de seus profetas. Agora eu gostaria de pular aqui para o versículo 32, chegando perto aqui do capítulo de 2 Crônicas 29. Esses holocaustos que a Assembleia ofertou ao Senhor foram 70 bois, 100 carneiros e 200 cordeiros. Muita coisa, né? Os animais consagrados com sacrifícios chegaram a 600 bois e 3.000 ovelhas e bodes, porque tinha bastante gente e tinha que ter sacrifícios para todos eles.
Como, reparem agora no versículo 34, o que vai dizer aqui, como os sacerdotes eram muito poucos para tirar a pele de todos os holocaustos, os seus parentes, os levitas, os ajudaram até o fim da tarefa e até que outros sacerdotes se consagrassem. Pois os levitas, eles eram servidores do templo, os ajudantes dos sacerdotes. Pois os levitas demoraram menos que os sacerdotes para consagrar-se. Olha só, quem tinha maior responsabilidade aqui eram os sacerdotes, o sumo sacerdote e aqueles que serviam junto com ele. Todos eram da mesma tribo, a tribo de Levi. Todos eram levitas, mas tinha a classe sacerdotal, cuja responsabilidade era receber e fazer os sacrifícios. Os levitas eram servidores, os ajudantes. Mas olha, quem mostrou mais esmero, quem se prontificou mais rapidamente, não eram os sacerdotes, mas sim os levitas. E até faltava sacerdote para fazer todo esse trabalho, e eles tinham que pedir os levitas para dar uma força. De qualquer maneira, versículo 35, houve holocaustos em grande quantidade, oferecidos com a gordura das ofertas de comunhão e com as ofertas derramadas que acompanhavam esses holocaustos. Assim, foi restabelecido o culto no templo do Senhor. Ezequias e todo o povo regozijavam-se com o que Deus havia feito por seu povo, e tudo em tão pouco tempo. Graças ao trabalho de Ezequias, Deus usou a sua disposição. Porque aqui no final do capítulo, Ezequias estava na frente de fazer tudo isso como rei, cutucando levitas, sacerdotes, os líderes do povo. Mas o que diz aqui no versículo 36? Ezequias e todo o povo regozijavam-se, alegravam-se com o que Deus havia feito por seu povo. Deus, na verdade, estava por trás disso. Por quê? Porque Deus colocou Ezequias como rei. Deus colocou no coração de Ezequias fazer esse trabalho. Deus tinha dado todas as instruções. Deus é que permitiu que o povo tivesse essa segunda chance quando as coisas estavam chegando ao fim. Os profetas já tinham falado e falado e falado que o povo deveria se arrepender e voltar ao Senhor. E nesse momento, há uma reabertura do povo para voltar a fazer a vontade de Deus. Ezequias vai, de fato, restaurar a adoração de Deus no templo para o povo, de uma forma que não tinha sido feito havia séculos. Havia séculos. Temos muito que aprender com esse exemplo de Ezequias. No capítulo 30, eu vou aguardar até a semana que vem para tratar. Capítulo 29 para nós aqui foi basicamente preparativo para chegar no capítulo 30, mas a gente precisava dar alguns toques aqui quanto a esse material. Precisamos sempre estar junto com Ezequias na sua fala para primeiro reconhecer que Deus tem uma maneira como ele quer ser adorado. Nós não determinamos como adorar a Deus. Nós não podemos falar, eu acho que Deus vai gostar disso. Nós não sabemos de nada. Deus é que nos informa, nos revela o que ele quer,
o que agrada a Ele, e nós temos que servir a Deus de acordo com a palavra da sua revelação. No Antigo Testamento isso foi dado por meio dos profetas. No Novo Testamento, diz Hebreus 1 que Deus agora fala por meio do seu Filho. E seu Filho deu aos seus 12 apóstolos e profetas por meio da inspiração do Espírito Santo, para que nós tenhamos no Novo Testamento toda a vontade de Deus para nós hoje. Podemos saber como nós devemos ter fé, como obedecê-lo, como viver por ele, como adorá-lo, como servi-lo. Somente no Novo Testamento. Se você, meu amigo, minha amiga, está ouvindo algum homem explicar, mesmo que seja eu, você está errando. Porque a sua fonte fiel, a fonte que realmente vale é o Novo Testamento para nós hoje. Ezequiel chamou o povo de Israel de volta, adoração verdadeira. E para nós, na nova aliança, com o Novo Testamento nas nossas mãos, nós, desse lado da cruz, tendo Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós temos outros fatos, outra maneira de fazer. Nós não fazemos em Jerusalém, nós não fazemos num templo físico, nós não temos uma classe sacerdotal. Tudo isso que se vê hoje foi importado do Antigo Testamento, que era a sombra, e nós temos hoje a realidade em Jesus. Só para te dar um exemplo. Hoje em dia, as pessoas dependem muito numa classe chamada clérigo. Tem clérigo e leigo. Tem pastor e congregação. E eu ouvi sobre um evento que uma denominação ia realizar, e o pastor daquele grupo ficou com Covid, e o que aconteceu? Cancelaram o evento todo, porque sem o clérigo eles não conseguem fazer nada. É assim que funciona o mundo religioso. É assim que as denominações trabalham. No Novo Testamento, cada um de nós é sacerdote, é servidor para Deus. Eu gostaria de terminar aqui hoje com a palavra do apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 12. Eu tenho na minha tela, mas eu quero ler para vocês aqui da própria palavra de Deus. Dentro da minha Bíblia. Bom, na tela também a palavra de Deus. Mas da minha própria Bíblia aqui. Romanos 12, o apóstolo Paulo, começando a falar nesse capítulo da prática da nossa fé, baseada nas verdades, nas doutrinas a respeito de Cristo. Eu vou ler só um versículo. E essa lição já é sua para aplicar e viver. Romanos 12, versículo 11. São 3 frases que complementam umas às outras. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Nós não exigimos nada de Deus. Nós recebemos as suas maravilhosas promessas. Exigir, não. Nós não somos os reis, nós não somos os senhores, nós não somos os deuses. Nós somos apenas encarregados dos mistérios do Evangelho, como disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 4. Vamos servir a Deus, vamos ser submissos a Ele, vamos ouvir a sua palavra e vamos nos entregar, vamos nos consagrar ao serviço de Deus com todo o zelo. Zelo é uma palavra na Bíblia
para falar do nosso entusiasmo, de uma intensidade tal que fica muito evidente qual é o nosso compromisso. Vamos ser fervorosos. A palavra fervor significa basicamente queimar. Vamos queimar por Jesus. Vamos nos iluminar com a ajuda do Senhor em nossa vida. Vamos servir ao Senhor. Jesus é Senhor, Ele não é? Se Ele é Senhor, o que nós somos? Nós somos servos obedientes. Que Jesus diz, depois de termos feito tudo o que nós precisamos fazer, nós precisamos dizer que nós somos apenas servos inúteis. Vamos aprender com Ezequias de como restaurar na nossa vida e no meio desse mundo religioso, confuso e dividido, vamos voltar para a palavra de Deus e fazer o que está escrito nela. Porque a minha ideia não presta para nada. A sua ideia, por melhor que seja, não presta para nada. O que presta é a palavra de Deus, é o mandamento do Senhor, é a instrução que nós temos dos apóstolos e profetas do Novo Testamento, de como proceder, como restaurar na nossa vida, no nosso tempo, a verdadeira fé. A última frase lá de 2 Crônicas, capítulo 29, diz que Ezequias e todo o povo alegravam-se com o que Deus tinha feito, mas também que tudo tinha sido feito em tão pouco tempo. Você, meu amigo, minha amiga, pode fazer a vontade de Deus, pode mudar a sua vida, pode voltar para ter uma fé genuína, baseada na palavra de Deus. Você pode fazer isso hoje em tão pouco tempo. Porque se nós aguardarmos o dia de amanhã, é capaz que nunca façamos. Que Deus abençoe a todos. Em honra e louvor adoremos na santa presença do Deus Criador.